Rádio Nacional, Datena e Jamil Chad, a dupla improvável. Vamos lá, queridos e queridas, para a gente poder seguir aqui, meus caros, minhas caras. Deixa eu tirar isso aqui só. Só um segundo, gente. Pô, eu tinha deixado no ponto aqui, só que os caras acabaram a live já. O Datena, aqui ó, Jamil Chad. Datena. Vamos lá. Opa. Com o Irã. Nunca vi alguém falar isso. Olha, estou negociando a paz, mas vou destruir o Irã. Eu entendo isso. E o Irã fala, tá bom, então vem que nós vamos destruir vocês também. E o Jamil me conta todo esse imbróglio com isso, o petróleo subindo, estão desesperados aí os países no mundo inteiro, o gás subindo, comida subindo, e tem inflação também dentro dos Estados Unidos, o que pode parar essa sanha de conquistas do Trump. Ele acha que ele é Alexandre o Grande. Né? Pois não, Jamil. Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Datena, olha, muita gente que defendia Trump dizia o seguinte, olha, ele é tão inteligente, ele é tão brilhante, que, na verdade, ele faz gestos que só daqui a 3 ou 4 jogadas um outro jogador vai entender. É como se ele estivesse jogando xadrez em 4 dimensões. Bom, o que a gente está descobrindo é que talvez não seja o caso. Por quê? Porque nós tivemos ontem um dia muito revelador. A Casa Branca iniciou o dia dizendo, hoje à noite, quer dizer, ontem, né, às 9 da noite do horário dos Estados Unidos, de Washington, Donald Trump fará um pronunciamento à nação. E aí ficou todo mundo esperando, né? Afinal de contas, ele finalmente vai dizer por que é que fomos para a guerra, por que essa guerra existe e qual é o plano. Aí ele vai à rede nacional, 9 da noite em ponto, fala por 19 minutos e não diz nada. E aí, é óbvio, qual é a reação dos mercados? Alta no preço do petróleo. Por quê? Porque ele fala justamente da forma que você trouxe aí, Datena. Olha, eu quero negociar, eu quero a paz, mas antes eu vou levá-los para a Idade Média. Oi? Brincalhão. Fica muito complicado. E aí o Irã, hoje pela manhã, já respondeu dizendo, olha, se vai haver algum tipo de intensificação da guerra, nós responderemos também com uma intensificação. Não, e a China que estava quieta, disse, olha, a responsabilidade do fechamento do Estreito de Hormuz é toda de Israel e dos Estados Unidos. A China se pronunciou hoje. E não é qualquer paizinho, né? É uma economia que já equivale à americana. Fora a bomba que eles têm pra caramba. E olha só como foi curioso, porque ontem à noite, naquele discurso dele, ele diz o seguinte, olha, quem quiser abrir lá o Estreito de Hormuz, vá lá abrir, porque eu não preciso do petróleo daquela região. Aí, obviamente, os chineses hoje dizem, olha, ele está fechado porque o senhor atacou. Né? Basicamente, essa foi a... E a China usou uma palavra muito importante, Tatena, no meio da frase deles. Falou o seguinte, uma guerra ilegal por parte dos Estados Unidos. Ou seja, ela está dizendo, é uma guerra que, obviamente, não tem a chancela internacional, não tem a chancela do Conselho de Segurança, não foi realizada porque o outro país representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos, e o resultado é um mês de caos. E aí nós estamos realmente numa situação muito complicada. Bom, alimentos subindo, inflação em todo lugar, combustível subindo violentamente, afetando principalmente os franceses que moram nas periferias da França, porque não conseguem, não tem transporte coletivo em regiões montanhosas, não tem muito transporte coletivo, o cara tem que andar de carro, tem que usar o gasóleo, que eles chamam, e a situação é complicada para o mundo inteiro. Mas nenhum país dos aliados do Trump, que ele meteu o tarifaço em todo mundo, nem a Inglaterra, ninguém quer apoiar o Trump para abrir lá o Estreito de Hormuz. A França define, essa guerra não é nossa. A Alemanha define, a guerra não é nossa. Os britânicos, que são aliados históricos, fingem que apoiam, mas não têm intenção nenhuma de apoiar uma guerra. Porque o mundo não quer a guerra, parece que só o Trump e Israel que estão querendo a guerra. Tá? Exato, Datena. Hoje o Emmanuel Macron, presidente da França,
disse que essa ideia de fazer uma aliança internacional para abrir Hormuz seria impraticável. Claro, ninguém quer colocar o seu barco, os seus homens, a sua tropa, eventualmente morrer por uma guerra que não foram eles que iniciaram, né? Então, obviamente, tem uma resistência muito grande. E aí, olha só que curioso essa montagem que o Donald Trump tentou fazer. Ele inicia a guerra, mas para reabrir o Hormuz, ele pede para a OTAN e para financiar a guerra, ele pede aos países árabes. Aí todo mundo virou e falou, calma aí. Né, tem um limite aqui para o que a gente vai fazer. Então, de um lado, a OTAN falou, não, muito obrigado. O Donald Trump está dizendo, eu não me esquecerei dessa traição, etc. Mas a OTAN dizendo, olha, que traição é essa? Se vocês iniciaram uma guerra sem consultados e agora querem que a gente vá lá resolver, e os países árabes mesmo. Não, calma aí, nós não fomos consultados sobre essa guerra. E agora o preço dela, vocês querem passar para nós? Então, a gente está vivendo realmente uma era eu diria, da estupefação. Né? Os países absolutamente surpresos diante do comportamento do Trump. O Trump se elegeu gozando o Biden, que ele estava xarope, que o Biden não estava legal na cabeça. Eu tenho a impressão que já estão começando a desconfiar que o Trump virou o Biden que ele criticava. Porque não tem senso nenhum o que ele está fazendo. Não tem absolutamente senso. A China também se pronunciou dizendo que não há outro caminho para o fim da guerra que não seja o diplomático, que a guerra é totalmente descartada. Quer dizer, se a Rússia já está ajudando o Irã, a China deu uma declaração de ajuda ao Irã se precisar. Porque se os navios... Pinguem, gente! Talvez alguns ingleses também estejam atrapalhando a abertura do Estreito de Hormuz. O Trump disse que resolvam quem precisa do petróleo. A China precisa. Ela importa o petróleo dela do Irã. Essa declaração que a China dá é tomar lado. E, se preciso, vai tomar lado para abrir o Estreito de Hormuz, que de tão estreito que já ficou largo para caramba, cresceu de dimensão, os 50 quilômetros já viraram milhões de quilômetros e não custa nada. Como é que eu faço para abrir o Estreito de Hormuz? Vamos atacar as naves americanas que estão lá. E aí, amigo? Aí a gente não sabe como é que termina essa guerra. Quer fazer uma pergunta para o nosso Jamil? Não, só nessa linha que vocês disseram, que o Trump, de fato, está batendo pino já faz tempo. Ele pede apoio dos europeus, dos países europeus, para essa guerra maluca, e aí volta a falar da mulher do Macron, né? É uma deselegância, para dizer o mínimo, né? Voltou a falar que ela trata mal o presidente francês. Quer dizer, de fato, a gente não entende, não há lógica, perda de tempo querer pensar racionalmente no que diz e no que faz o presidente Trump. E aí, Jamil, bom dia para você. Eu acho que fica cada vez mais evidente que essa missão aí da Artemis 2 em direção à Lua tem uma pinta enorme de ser uma cortina de fumaça mesmo para atrair a população. Cara, quer saber? Ninguém está preocupado com foguete que vai para a Lua, não. Olha, eu vi no jornal parisiense aí, uma imagem que o cara pegou o foguete subindo lá do Cabo Canaveral, acho que foi lá que soltaram, é lá que solta foguete. E aí o cara pegou do avião uma imagenzinha, mas é uma notícia perdida lá no canto. Se o Trump está contando com a Lua, ele vai se ferrar, porque ele é que está no mundo da Lua. Ninguém está preocupado com a Lua, não. Estão preocupados se vai ter terra depois de uma guerra. Ninguém está querendo ver foguete da NASA mais. Mesmo porque aquele Elon Musk solta foguete todo dia. E outros caras também soltam foguetes todo dia. Ninguém está preocupado com foguete. Antigamente eu parava, a gente transmitia o foguete, vai subir daqui a pouco e tal. Agora acabou esse papo. Não adianta ele usar a Lua como pano de fundo, porque ninguém está nem aí com a Lua. Nós estamos aqui com a Terra. Esse é o grande detalhe. A Terra que o Trump está querendo é acabar com ela o mais depressa possível e transformar tudo em Estados Unidos. Só porque ele quer. Só porque ele quer que vai acontecer isso. Jamil, você mora, para encerrar, você pode fazer comentário sobre isso, é claro, faz o que quiser, mas você mora se não o país mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo.
os preços dispararam em todo lugar, né, na Europa, né? Não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, dispararam em todo lugar, né? Todo lugar, Datena. Inclusive os europeus, os governos europeus foram instruídos ou recomendados, né? Porque não é uma ordem, mas a Comissão Europeia sugeriu aos países europeus que digam aos seus empresários, aos seus trabalhadores, que voltem a fazer home office. Olha só, para, né, gastar menos gasolina, obviamente, gastar menos energia. Então, a gente está numa situação que, principalmente para os europeus, é extremamente delicada, né? Alguns comentaristas chegaram a dizer isso aqui parece ecos da pandemia, né? Daquele momento em que voltem para casa, fiquem em casa, Sim. porque, sem dúvida nenhuma, os preços estão aumentando e isso vai ter um impacto muito grande. E quem seria o Então, coronavírus muito dessa complicado. pandemia aí, hein? Quem seria o Hã? coronavírus dessa pandemia? Vamos ver se você sabe. Aí não é um vírus chinês, né? Não, o coronavírus é o Trump, pô. Se for Exatamente. pandemia, coronavírus é a variante mais perigosa que tem, é o Trump. E solta Exato. bomba em E todo aí, lugar e gosta de petróleo. Datena, mas o petróleo ainda é, eu diria, o pilar da economia mundial. Ainda e aqui é. na Europa, claro, depois da Ucrânia, Rússia, agora o Irã, deixou claro os países numa situação muito complicada. Alguns países, e aí os asiáticos também, não só a China, mas vários asiáticos, começaram a adotar medidas como semana de 4 dias, né, para ver também se reduz. Outros declararam emergência energética no país. Filipinas declarou emergência energética, que é muito sério. Então, de fato, essa é uma guerra que tem uma repercussão muito grande. Para o resto do mundo, você falou muito bem, respondendo aqui, Agostinho, não adianta você soltar um foguete para a Lua esperando que o mundo vá olhar. Agora, a esperança é que a população americana volte a sentir orgulho do avanço tecnológico, econômico e militar que aí da Lua representa. O problema é que eu não vejo, vamos dizer assim, a população ficando iludida com a Lua e não tendo, obviamente, nenhuma perspectiva de uma melhoria real de vida. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!